Não queremos a obra, queremos o resumo. Não queremos a obra, queremos o resumo. O texto curto é longo demais. Olha só, o texto curto é longo demais. E ele não sobrevive à nossa ansiedade de terminá-lo. Passamos por ele, pelo texto, sem que ele passe por nós. Curioso isso, né? Vou abrir aqui um parêntese. Às vezes a gente termina de ler uma coisa e não lembra nem o que foi lido. E é isso aí, né? O texto curto é longo demais e não sobrevive à nossa ansiedade. Passamos por ele sem que ele passe por nós. Da música que achamos bonita, retemos apenas trechos, nunca ela inteira. Enquanto alguns deseducam a paciência, outros nem chegaram a conhecê-la. A paciência. Já nasceram sobre a regra da abreviação. Já nasceram sob a regra da abreviação. Estamos indispostos a tudo que nos pede atenção, demora, foco e permanência. É um incômodo, não é? O nosso interesse pelas coisas e pelas pessoas dura cada vez menos. É incrível isso? Estamos transformando o tempo no amontoado de pequenas frações. A fragmentação nos escraviza. E o pior, sem ninguém para nos ajudar a problematizar a conduta, pois a maioria experimenta deste mesmo veneno. Esse texto maravilhoso foi publicado recentemente pelo padre Fábio de Mello. Gosto muito desse texto porque ele retrata a realidade que a gente vive. As pessoas não querem perder tempo entre aspas, né? Tudo precisa ser rápido, imediatismo, né? E não funciona assim, a vida não é assim. Faça uma experiência, tente plantar um pé de caju e veja se já vai dar caju 30 dias depois. Depois pesquise no Google para ver o tempo que vai levar para o cajueiro crescer e começar a produzir. Você talvez desista de plantar o caju. Então é isso. As pessoas não estão dispostas a esperar. E aí, diante disso, a gente passa a ter certeza de que as pessoas, quando vão para a Bolsa de Valores, estão fadadas ao fracasso. Fadadas ao fracasso. Elas vão perder dinheiro. A razão é simples. Elas não estão dispostas a esperar o tempo necessário que a ação precisa para valorizar. Vamos falar sobre isso na perspectiva, por exemplo, da Oi, que é o tema deste fim de semana no nosso estudo de caso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei em julho de 2020 o canal Viver de Renda para compartilhar experiências, mais de 1000 vídeos publicados, conteúdos, conhecimentos,
coisas importantes para mudar o seu jeito de pensar e de agir. Assista todos os vídeos aqui do canal, porque são gratuitos. É uma videoteca, é uma coleção de vídeos, e faça a ordem cronológica. Você precisa ter método. Aquele que não tem método para estudar ou para fazer o que quer que seja, não será uma pessoa de sucesso. O sucesso exige método, exige uma disciplina mental, uma estrutura mental. Muita gente não tem isso, não aprendeu isso nas escolas, não aprendeu isso nas faculdades e leva a vida sem ter método para fazer as coisas. São perdidas aí na vida. É preciso método. Então você precisa ter um tempo para dedicar para o aprendizado, você precisa reservar um ambiente adequado para isso, não pode estar deitado, porque você pode dormir, né? Você tem que estar num ambiente adequado que ajude você ao estudo, que contribua com o seu estudo, né? Se de preferência, use um fone de ouvido para restringir o barulho externo, né? E manter a sua concentração. Eu falo baixo, eu não falo alto, não falo gritando, meu tom de voz é baixo, entendeu? Então, você precisa ter um ambiente adequado que lhe ajude a estudar, a se concentrar. Tome nota das coisas importantes, eu faço isso. Tomo nota das coisas que me chamam a atenção, que eu julgo que são relevantes, que eu tenho dúvidas para aprofundar mais adiante. Método é essencial para termos sucesso. Nunca se esqueça disso. Muito bem, falamos que as pessoas não estão dispostas a perder tempo. Isso na bolsa é fatal, porque o tempo é vital na equação de sucesso na bolsa. Se você não dedica tempo à bolsa de valores, se você não usa o tempo a seu favor, você será um fracassado, você vai perder o seu dinheiro. Aliás, a grande maioria das pessoas que entram na bolsa de valores perdem os seus recursos. Perde totalmente os seus recursos. É isso que acontece. Essa é a regra que se repete ano após ano. Como mudar isso? Tem que mudar o mindset, mudar o pensamento, a forma de pensar e, consequentemente, de tomar decisão, de agir. Olha que coisa curiosa. O ano passado, a bolsa caiu de junho para cá. O que aconteceu? Nós vimos investidores institucionais desmontando suas posições. Investidores institucionais desmontando suas posições. A gente viu isso acontecendo na Oi a partir de junho. Muitos investidores institucionais começaram a vender as posições na Oi, o que forçou aquela queda de 1,80. Desmoronou a Oi a partir daí, da saída dos investidores institucionais, de boa parte deles, né? E o que foi que aconteceu na Bolsa como um todo? Movimento similar. Muitos investidores institucionais começaram a desmontar suas posições na Bolsa Brasileira no segundo semestre. Os investidores, pessoas físicas, vão na manada, vê todo mundo saindo, vai atrás. Então, se a gente olha para o ano que passou, a gente vai ver que os locais, os brasileiros, venderam as suas participações acionárias nas empresas e fugiram assustados para onde? Para a renda fixa, optando, em sua maioria, por se tornar credor do governo. Governo este que ele está desconfiando. Governo este que está desconfiando. Que contrassenso. Saiu da bolsa, a bolsa começou a corrigir, porque faltou confiança na condução do governo, no governo, né? A confiança da condução do governo na economia. Isso gerou desconfiança. Aí as pessoas saíram da bolsa e foram para a renda fixa, que é uma forma de financiar o governo. Passaram a ser credores do governo, adquirindo títulos, né? E por aí vai.
Muitos estavam e ainda estão com medo do cenário político eleitoral, com medo do próximo governo. E aí decidem deixar o dinheiro na renda fixa para financiar o próximo governo. Enquanto isso, os investidores estrangeiros injetaram 70,76 bilhões de reais na B3 em 2021. Esse é o maior valor da série histórica iniciada em 2004. A quantia reverte integralmente a queda registrada em 2020, que foi de 31,8 bilhões. Os dados foram atualizados agora, na semana de 4 de janeiro, pela Bolsa de Valores. Enquanto o investidor local fugia para a renda fixa, o investidor estrangeiro bateu recorde de compras na Bolsa Brasileira em 2021. Eles não estão fugindo no Brasil. Não estão fugindo do Brasil. Óbvio que a gente tem que fazer um recorte e entender que é todo tipo de investidor. Existe sim, quando a gente olha para a nossa série histórica, vamos dizer assim, uma restrição ao investidor estrangeiro no Brasil, desde que ele perdeu o investment grade. Culpa de quem? Da nossa querida dona Dilma Rousseff. Nós perdemos o investment grade por causa dela. Ah, Clóvis, e o que é esse tal investment grade? É um selo de qualidade, é uma certificação dada pelas agências de classificação de risco. E isso é importante, Clóvis? Claro que sim, porque com o investment grade, grandes fundos bilionários podem investir num país que tem esse selo de qualidade. Ah, e quando a gente perde esse selo de qualidade, o que é que acontece? Alguns grandes fundos bilionários são impedidos de investir em países que não tenham investment grade. Então, sim, nós temos hoje uma situação mais restritiva a alguns players bilionários, mas bilionários na casa das centenas de bilhões de dólares, que não podem investir no Brasil, porque o Brasil não tem mais o selo do investment grade, que é o grau de investimento, conquistado à época do primeiro governo Lula e perdido pelo trágico governo Dilma, que foi uma criatura inventada pelo presidente Lula. Então ele ganhou com uma mão e jogou fora com a outra. Foi isso que ele fez, né? Mas é essa a realidade. Então, enquanto muitos olham para a Bolsa e ficaram assustados e saíram, nós vimos sim o fluxo de capital estrangeiro aumentar no país. Aumentar no país. E quando a gente olha os números do mercado, a gente vê que os números foram muito interessantes. Eu compartilho isso porque a gente precisa entender esse contexto para poder depois ir para o micro e olhar as empresas, né? Quando a gente olha para 2021, o mercado de capitais brasileiro viveu um ano que nós podemos dizer como histórico. Histórico. Foram captados pelas empresas no país, anota aí, foram captados pelas empresas no país quase 600 bilhões entre emissões de renda variável, renda fixa, instrumentos híbridos. Foi exatamente 596 bilhões de reais, um volume 60% superior ao visto em 2020. E a maior da série histórica da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais.
No exterior, as empresas captaram mais 24,8 bilhões de dólares. O resultado foi 4,7 menor do que comparado com 2020. As operações fora do Brasil, com essas operações fora do Brasil, as empresas conseguiram recursos no mercado de capitais local e internacional da ordem de 734 bilhões de reais no ano passado. 734 bilhões de reais foi o que as empresas captaram, seja na bolsa, seja por emissão de debêntures, seja por captações externas, né? Internacionais. 734 bilhões. Para onde foi esse dinheiro? Para expansão, para custeio de dívida, para investimento em tecnologia. É dinheiro entrando na transformação das organizações. Segundo a Anbima, outros recordes foram batidos em 2021. Na renda variável, as empresas emitiram 128,1 bilhões de reais, que só não foi maior que o resultado nominal de 2010, que tinha sido de 150,3 bilhões. No entanto, esse número lá atrás não teria sido este se não houvesse acontecido naquela época a capitalização da Petrobras com o pré-sal, quando a empresa levantou sozinha 120,3 bilhões de reais naquele ano. Né? Então veja, a gente olha para o ano passado e as pessoas, não, foi ruim o ano para a Bolsa. Ruim na perspectiva de quem? Das empresas? Não, não foi. Não foi. Ah, mas a Bolsa caiu, eu perdi dinheiro. Perdeu não, a não ser que você tenha vendido, senão é apenas uma desvalorização. Mas não houve uma queda? Sim, houve uma desvalorização. Excessiva, eu diria, excessiva. Mas faz parte do jogo da renda variável. Como diz o Luiz Alves Paz de Barros, aceite as correções. Elas sempre vão acontecer. Isso é a lógica da renda variável. Então aceite as correções. Importante sempre ter uma reserva de dinheiro para as correções. É o momento que você aproveita que o mercado caiu para você entrar e comprar boas empresas com preços descontados. Qual o melhor ponto, Clóvis, de entrada na Bolsa de Valores? Em meio a grandes correções. E elas sempre acontecem. No Brasil, muito mais. Porque nós somos um país muito volátil por causa da influência política. Nós somos um país muito volátil. É muito fácil o Brasil cair, a Bolsa Brasileira cair 15 mil, 20 mil, 30 mil pontos. É muito fácil. Vimos isso no ano passado, não é? Muito rápido cai. Exatamente por causa dessa volatilidade. E por que o Brasil é volátil, Clóvis? Porque nós somos ainda um país pequeno, do ponto de vista de economia e do ponto de vista de bolsa de valores. Somos um país pequeno. E por ser pequeno, é que a gente acaba tendo essas oscilações, entendeu? Exatamente por causa do nosso tamanho da nossa economia e por causa do tamanho da nossa bolsa. Se a gente for fazer uma comparação da bolsa brasileira com a bolsa americana, a gente vai entender por que lá a volatilidade é tão menor. A bolsa americana corrige normalmente 2.000 pontos, 5.000 pontos, né? Se acontecer algo muito grave, ela pode corrigir 10.000, 15.000 pontos. Aqui corrige fácil, 20, 30 mil pontos, não precisa ser nada extraordinário. Por que isso acontece? A Bolsa Brasileira tem cerca aí de 396 empresas. Lá nos Estados Unidos, a gente está falando de quase 5.900 empresas. Aqui, quase 400. Lá, quase 5.900 empresas. Então veja o tamanho das bolsas, como é diferente, 400 versus 5.900. Aqui,
Nós estamos agora com um pouco mais de 4 milhões de investidores. Isso porque o Nubank acabou carregando quase 750 mil novos CPFs para a Bolsa, por causa do seu IPO. Que todo mundo que era correntista do Nubank há algum tempo recebeu BDRs, e isso acabou aumentando o número de CPFs da Bolsa. Então estamos com 4 milhões e pouco de investidores, de CPFs, pessoas físicas. E lá nos Estados Unidos são quase 190 milhões de investidores. Quase 190 milhões de investidores. Aqui é 1,8%, menos de 2% da população brasileira investindo. Lá nos Estados Unidos, 56% da população investe. Essas são as realidades, muito diferentes. E por isso, por causa dessa musculatura de ser bolsa com quase 5.900 empresas, 186 milhões de investidores, 56% da população investindo, mais da metade do fluxo mundial de recursos que transitam em bolsas de valores transitam nos Estados Unidos. Um pouco mais da metade dos recursos do mundo que transitam em bolsa de valores circulam nas bolsas americanas. Por conta disso, a gente tem essa realidade de uma economia mais estável, que as pessoas confiam, um judiciário que funciona, que a gente sabe que age quando necessário. Isso gera confiança, isso gera credibilidade, e isso ajuda o ambiente econômico e tudo funciona melhor, educação, saúde, enfim, as coisas estão em outro patamar. Essa é a verdade, né? Muito bem. Dito isso, fica uma pergunta para a gente encerrar esse vídeo, que algumas pessoas estão me fazendo, se eu estou mantendo o calendário que eu fiz no final do ano passado do meu novo cenário. Eu fiz alguma revisão nele? Não, por enquanto não. Continuo trabalhando agora com fevereiro, na reunião do CAD, agendada para 9 de fevereiro, eles levarem a voto e aprovarem a venda da Oi Imóvel. É a expectativa que eu tenho. Se não fizer isso, o processo é aprovado automaticamente ao final do seu tempo, que é agora exatamente na segunda quinzena de fevereiro. Mas eu acredito que eles levam a voto e aprovam a venda da Oi Imóvel agora, logo na primeira quinzena de fevereiro. Então esse é o prazo do CAD. A Anatel, por força de lei, tem algum prazo de norma, de regulamento? Não tem, isso preocupa. Veja que o CAD decidiu já faz bastante tempo sobre a Vital. O CAD já encerrou a sua apreciação do processo da Vital, já aprovou a venda do capital social da Vital, da Oi, para o BTG. E até então, a Anatel não se reuniu para deliberar sobre esse assunto. Então já vão aí mais de 60 dias da finalização da Anatel, do CAD para a Anatel. Então tem um gap. Então vamos imaginar que agora em fevereiro o CAD bata o martelo e resolva finalizar esse assunto da Oi Imóvel. Será que em março a Anatel vai decidir sobre a Oi Imóvel e sobre a Vital também? Ou será que vai ser em abril? Ou março e abril? Ou será abril e maio? Ou maio e junho? São perguntas. Eu sou uma pessoa sempre otimista. Eu esperava que tudo isso estivesse resolvido até dezembro. Por que eu esperava? Porque era o que o CEO da empresa dizia, o Rodrigo Abreu, e o Pietro Labriola da TIM, que é o grande comprador de parte da Oi Imóvel, é a TIM. E ele também dizia isso, que acreditava que em dezembro estaria tudo resolvido. Todos nós ficamos frustrados, provavelmente o Labriola, o Rodrigo Abreu e eu. E tenho certeza que milhares aí de investidores de Oi. Por conta disso, carregamos o cenário mais para frente. Então a gente tem fevereiro o CAD, a gente já sabe disso. A grande interrogação é a Anatel. A Anatel dá posse agora em janeiro ao seu novo presidente. Isso está certo que é agora em janeiro.
Há de se esperar alguma coisa para fevereiro? Não, eu acho que continuo sem esperar nada da Anatel em fevereiro. Aí eu carrego o meu otimismo para que em março, a Anatel resolva esses dois assuntos. A venda da Oi Móvel e a aprovação também, a anuência prévia com relação à Vital. Será que vai acontecer? Eu torço e acredito que é provável que aconteça. Mas pode postergar para o mês seguinte, abril, também pode. A gente está vendo aí como é procrastinante esses órgãos públicos, né? Como eles não têm compromisso com a gestão do tempo, né? Vamos aguardar. Mas eu trabalho com esse cenário de março. Bom, e a Oi aí tem um fato novo da Oi, que foi a convocação da Assembleia agora para o fim de janeiro, para aprovar a incorporação da Oi Móvel, a Oi Celular. Isso é um fato novo, que não estava no meu radar. Entrou agora, no início de janeiro. Aí, o que significa essa incorporação? A Oi vai carregar para dentro da Oi S.A. todos os ativos, toda a infraestrutura que está no CNPJ da Oi Móvel, que vai ser extinto. Então, a partir do fim de janeiro, deve ser aprovado essa incorporação, e isso é uma antecipação que eu estou vendo de uma dinâmica que a Oi, a priori, só faria depois da aprovação da Anatel. Ela está antecipando este movimento. Por que ela está antecipando este movimento? Para não perder mais tempo. Ela já vai provavelmente ajustar em fevereiro e março os ativos para uma transição mais rápida, uma transferência mais rápida desses ativos para as respectivas compradoras, TIM, Vivo e Claro. É isso que eu estou enxergando, é isso que eu estou entendendo e acho que isso é positivo. É um fato novo e acho que é positivo. Agora, de qualquer sorte, recuperação judicial e encerrar em março, ao meu ver, não acontece. O que pode acontecer é ela ser transitada, vamos dizer assim, para abril ou maio e antecipar em 30 dias, pelo menos, a minha previsão de fim de ano, que era encerrar a recuperação judicial somente em junho. Pode ser que seja antecipado para abril ou maio. Vamos acompanhar. É importante a gente estar acompanhando e verificando essa evolução desses assuntos, né? De novo, o investidor, ele é uma espécie de garimpeiro. Ele está o tempo todo buscando informações sobre as empresas que ele quer investir. Esse é o nosso papel, para manter o nosso estudo em dia. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!